Acho que o mercado automotivo, acredito que o Marcelo concorde. Engraçado, sempre que eu falo sobre isso, cara, eu chego a arrepiar porque a gente está presenciando uma transformação sem precedentes na indústria. Eu lembro como se fosse ontem do último Salão do Automóvel de São Paulo, eu participei, quando a Nissan apresentou o Leaf, que não foi o primeiro elétrico, a BMW trouxe o i3 primeiro, né? Já no segmento premium, ainda era um carro muito caro naquela época, mas a Nissan vendendo o Leaf no último Salão do Automóvel, e eu falei, cara, tá começando a virar realidade, mas eu pensava que seria coisa para 10, 15 anos, e foi coisa de 4, 5, a pandemia acelerou o processo. Hoje o carro elétrico ele é mais do que a realidade. O Marcelo usa carro elétrico no dia a dia, eu uso carro elétrico no dia a dia. Tenho recebido mais carros elétricos até do que a combustão para testar, que a gente tem essa rotina de receber os carros das montadoras, né, para fazer os vídeos, as matérias para o canal. E para quem ainda torce o nariz, né, sobre a questão do carro elétrico, eu acho que tem tudo para mudar de opinião nesse podcast. Eu não estou para doutrinar ninguém não, mas eu acho que baseado em dados. Eu como jornalista, o Marcelo como proprietário, como colecionador de carros também, a gente vai trabalhar com informações que são verídicas e a pessoa colocando no papel, mesmo a pessoa mais racional, ela vai entender que o carro elétrico faz todo sentido. Como usuário, Marcelo, qual é o carro que você tem hoje? Eu comprei um BYD, um Seal. Que é a sensação hoje, a gente pode dizer, no mercado dos elétricos, né? E assim, eu sempre gostei de carro esportivo, né? Então assim, eu sempre usei os carros esportivos das marcas premium. Eu tive Audi RS6, né? V8 biturbo, várias M3, 335, a parte Mercedes C63, esses carros que eu sempre gostei. Só que assim, são carros que, além de caros, são carros que te dão uma grande desvalorização. Vou te dar só um exemplo. Por exemplo, de uma RS6 que eu comprei, eu perdi R$100 mil no primeiro ano de desvalorização do carro. Somando seguro, IPVA, combustível e manutenção, que é caríssimo, se você for fazer conta, você deixa um bom dinheiro anualmente, né, para ter um carro desse. Então, assim, mas você gosta, então você não conta com esse dinheiro como uma perda, sim como um investimento. Só que, cara, ninguém gosta de perder dinheiro, né? Então, quando me falaram dos carros elétricos, eu via os vídeos na internet, sempre aquela mesma discriminação que todo mundo tem, que isso é um paradigma que vai ter que ser rompido. Sim. Mas uma hora isso vai acontecer. Mas quem é que vai romper isso? É o próprio mercado? São as próprias concessionárias? Eu acredito que o mercado está rompendo. As pessoas precisam, já está acontecendo, né? Porque a gente estava falando agora há pouco aqui nos bastidores de uma montadora, a gente vai falar de todas hoje aqui, mas de uma principal montadora que é a protagonista hoje no mercado, que é a BYD, que inclusive é a montadora do carro do Marcelo. E eu também tenho um BYD que eu acabei comprando para ter mais propriedade para falar desse universo. Porque uma coisa é testar o carro durante uma semana, outra coisa é ter o carro na garagem e colocar para moer mesmo, né? Que é do dia a dia que você vai sentir, cara. Que é a realidade de todo mundo. Então eu tenho propriedade para falar quanto eu gasto com recarga, quanto que era antes com gasolina, quantos quilômetros realmente dá para rodar com o carro, andando a 100 por hora, a 110, 120, 130. Então eu já tenho esse background assim, da realidade para poder falar. Se você colocar na ponta do lápis, cara, o carro elétrico já faz muito sentido para a maioria das pessoas. Vamos lá, se o cara é muito racional, ele mora no sudoeste e trabalha no Congresso, se ele for muito racional, talvez não valha a pena para ele. Se ele for aquele cara que analisa a vírgula, ele vai ter que andar de Uber, se ele for um cara mega racional. Mas se Marcelo é empresário, no dia a dia, tem que resolver coisas, no fim do dia, quando ele perceber, ele rodou 100 km num dia, 80 km, já faz sentido. Para o cara que trabalha como motorista de aplicativo, pelo amor de Deus. Esse dia eu estava conversando com um motorista de Uber, ele falou o seguinte, eu gastava R$4.000 de gasolina por mês com gasolina, né, combustível. O maior custo do cara é combustível. Hoje, ele paga R$2.500 de prestação do carro, ele gasta mais ou menos uns R$600 de energia, R$500 de energia, ele ainda tem R$1.000 de economia. Ele está pagando a prestação do carro, só com a economia da gasolina ainda está sobrando dinheiro. Vocês conseguem falar sobre essa questão dessa comparação que você estava fazendo, Cleito? Por exemplo, o cara tem um carro popular, vamos colocar assim, um SUV, que é o sonho de boa parte dos brasileiros, que faz uma média na estrada, sendo bem otimista, 14, 15, e na cidade 10 a 12, é mais ou menos isso, né? Moderno, né? Já mais moderno. Pensando em 0 km. O elétrico, nessa comparação com o combustível, ele faz o que seria de quantos quilômetros por litro, ou seja, na energia, qual é a capacidade dele de... Ele consome um terço do valor. Pela conta que eu faço, um terço do valor que você gastaria com combustível. Então, assim, essas montadoras, como a BYD e outras, então, GWM,
não duvido nada, já a Tesla vem também. Essas montadoras, elas têm veículos para todos os gostos. Tem os veículos populares que os Uber estão usando, tem os veículos intermediários e os veículos de luxo no Brasil hoje, mas estão vindo veículos de altíssimo luxo para cá. Essas pessoas de classe média para cima, elas não estão preocupadas, não é com essa conta de combustível, não. É porque o carro é muito melhor. Você anda num carro elétrico, cara, eu tô te falando que eu tenho propriedade, eu já tive e os você dois lá. também tem propriedade dos carros, barulho. E eu sou bombardeado com isso, porque é aquilo que eu te falei do paradigma, muitos interesses que tem por trás dessa mudança que está havendo no mercado. Mas, cara, você anda num carro elétrico e anda num carro a combustão, a impressão que dá é que o carro a combustão é pré-histórico, é ultrapassado. Eu vou te dar um exemplo. Você imagina, aí o cara, as pessoas vêm falar para mim, pô, mas carro elétrico não tem barulho. Cara, a única coisa que ele não tem é o barulho. Mas para você ficar usando um carro desse no dia a dia, você vai querer um carro barulhento no seu ouvido? Eu prefiro um carro silencioso. Agora, um carro barulhento, pra você fazer bagunça no final de semana, dar uma acelerada é uma coisa, mas um carro para você usar no dia a dia, o silêncio é bem-vindo, vamos dizer porque a questão é o seguinte, a maioria das pessoas, mas vamos diferenciar o barulho do ronco, né? O carro potente, que tem um motor de V6 para cima, V8 de preferência, tem ronco. É uma melodia. Faz bem pro ouvido, a gente é apaixonado por isso. Mas qual é o percentual de pessoas que tem um carro que tem ronco? A maioria tem carro que tem barulho. Isso. Que treme, que dá dor de cabeça, que Sim, tem que trocar você o tá óleo. passando no buraco, tá batendo a o suspensão plástico, bate. Para essas pessoas, os carros elétricos de entrada, que a gente está falando aqui, que hoje já tem carro de 99 mil, o carro elétrico há 5 anos ou há 4 anos era uma história. Eles eram caros e tinham baixa autonomia. Hoje os carros estão ficando mais em conta, não que estejam baratos, ainda é para uma parcela bem né, restrita da sociedade. Mas se você pensa que um Kwid hoje 0 km custa 75 mil reais e a versão elétrica custa 99, as coisas estão começando a equilibrar. Né? A gente está falando de um BYD Dolphin, que é o que vende mais. É um carro de 149 mil, mas ele tem 8 anos de garantia, roda até 400 km com uma recarga. Você tem 8 anos de garantia da bateria, mas 1 milhão sem limite de quilometragem, na verdade. Né? As baterias hoje são feitas para durarem a vida útil do carro. É perigoso o carro, a porta cair e a bateria vai estar lá ainda firme e forte. A tecnologia avançou muito, né? E a China tem um papel predominante aí nessa transformação.